O relógio corre, implacável contra o San Lorenzo de Almagro. Não é apenas o tempo regulamentar de uma partida, é uma contagem regressiva, minuto a minuto, para o abismo e o colapso financeiro. O clube que um dia encantou a Argentina e a América vive agora sob a ameaça de um destino inimaginável para uma instituição de seu porte. Faltam poucos dias para que um dos times mais tradicionais do país, dono de uma das torcidas mais apaixonadas e fiéis do continente, possa decretar falência. É quase impossível conciliar a imagem de um gigante prestes a ruir com a memória de suas glórias mais recentes. É difícil imaginar que o mesmo San Lorenzo que viu craques e ídolos eternos como José Sanfilippo, Rinaldo Martino, Leandro Romagnoli e Beto Acosta desfilarem com a gloriosa camisa azul e vermelha que ergueu a taça da Copa Libertadores da América em 2014, hoje lute pela simples e desesperada chance de continuar existindo. A falência de um clube como San Lorenzo não é apenas um evento financeiro. Seria uma tragédia cultural e social, um golpe no coração do futebol argentino. Mas como isso aconteceu? Fica até o final do vídeo e vamos juntos descobrir. A dívida que hoje ameaça a sobrevivência do clube não nasceu de um erro complexo ou de uma gestão de décadas de descaso. Ela se originou recente, mais especificamente no ano de 2020, em um daqueles acordos que, na época, pareciam simples soluções para um problema imediato, mas que no fim mudaria tudo. Naquele período, o San Lorenzo já enfrentava apertos financeiros crônicos. A gestão do então presidente, o famoso apresentador de televisão Marcelo Tinelli, buscava desesperadamente liquidez. A solução veio com a promissora venda do jovem atacante Adolfo Gait ao CSKA Moscou, da Rússia. Gait era considerado uma das maiores joias da base, um centroavante potente com futuro garantido na Europa. O valor da transferência era significativo, mas o clube não podia esperar que o dinheiro caísse na conta apenas alguns meses depois. Foi então que o presidente Tinelli recorreu ao empréstimo com o fundo suíço AIS Investment Fund. A transação era clássica no mercado. O fundo antecipou ao San Lorenzo o valor líquido que o clube receberia pela transferência, mediante a garantia de que o CSKA Moscou faria o pagamento diretamente ao fundo. Era um empréstimo ponte, uma antecipação de receita com juros. O fatídico erro, ou, na visão dos críticos, a negligência criminosa, ocorreu meses depois, quando o CSKA Moscou efetuou o pagamento, transferindo o dinheiro diretamente para a conta do clube argentino. Em vez de repassar imediatamente o valor ao fundo suíço que havia concedido o empréstimo, a diretoria do San Lorenzo, em uma decisão ainda hoje nebulosa, recebeu o dinheiro e não quitou a dívida original. O caixa apertado e a necessidade de cobrir outros buracos provavelmente falaram mais alto. O tempo, que no futebol é medido por campeonatos e vitórias, transformou-se no pior inimigo do San Lorenzo no campo legal. Os meses se arrastaram, os juros cresceram exponencialmente, e as promessas de pagamento ao fundo AIS Investment Fund nunca foram cumpridas. O que começou como uma dívida principal de pouco mais de $1,5 milhão rapidamente se transformou, com o passar dos anos, em uma bola de neve incontrolável. Hoje o montante ultrapassa a assombrosa marca de $4,7 milhões. A justiça, após anos de litígio internacional e recursos esgotados, foi clara e deu seu veredito final. O clube precisa pagar a integralidade do valor acrescido de juros e multas sem direito a mais nenhum recurso. O peso dessa data é esmagador. Caso a diretoria não consiga milagrosamente levantar o dinheiro ou negociar um adiamento de última hora, o San Lorenzo corre o risco real e iminente de ter suas contas bloqueadas, seus bens penhorados e, no cenário mais catastrófico, decretar falência, o que na Argentina é muitas vezes sinônimo de fechar as portas para sempre. A tragédia financeira, no entanto, não veio sozinha. Em um roteiro digno dos dramas mais sombrios da história do clube, o ano de 2025 foi marcado por uma sequência de golpes que abalaram as estruturas sociais e políticas do San Lorenzo. O primeiro grande luto nacional veio com a morte do Papa Francisco, o torcedor mais ilustre do San Lorenzo, o cardeal Jorge Bergoglio. Sua figura não era apenas a de um fã, ele era um símbolo global de fé, humildade e resistência para os azulgranas. A sua partida, embora não diretamente ligada à crise,
mergulhou a torcida em uma tristeza profunda, sentindo que a sua mão protetora havia se retirado em um momento de máxima fragilidade. Paralelamente ao luto, a diretoria do clube mergulhou em uma crise institucional sem precedentes. Marcelo Moretti, o presidente eleito, que havia prometido ordem e recuperação, viu-se envolvido em escândalos de corrupção que chocaram a nação azulgrana. As acusações eram graves: recebimento de dinheiro sem registro contábil, manobras financeiras pouco transparentes e acusações formais de falsificação de documentos. A repercussão foi devastadora. Dirigentes se anunciaram em massa, em um efeito dominó que paralisou a gestão do clube. O clima interno se tornou insustentável, com os funcionários e colaboradores sem saber a quem reportar ou em quem confiar. A tensão atingiu seu pico quando a justiça, em meio ao caos, autorizou o retorno de Moretti à presidência, mesmo sob investigação. A reação da torcida, a alma do clube, foi de pura fúria. Não aceitando o retorno de um dirigente sob suspeita, centenas de torcedores cercaram a sede do clube na Avenida de Maio. Foi um protesto violento e desesperado. Lançaram objetos, gritaram palavras de ordem e obrigaram o dirigente a deixar o local sob forte escolta policial. O episódio simbolizou o colapso institucional do São Lourenço, um clube que já não sabia quem mandava, quem devia ou, o mais importante, quem ainda tinha a moral e a capacidade de lutar por uma redenção. Em campo, o cenário era um triste reflexo do desastre institucional. Eliminado precocemente pelas competições continentais, sem o prestígio financeiro e esportivo que a Copa Libertadores garante e com resultados medianos no campeonato argentino, o São Lourenço viu seu caixa esvaziar ainda mais. A falta de dinheiro para investir num elenco competitivo e as trocas constantes de treinadores só fizeram a crise acelerar. As glórias do passado pareciam distantes, meras lendas para uma nova geração de torcedores. Era quase inacreditável que aquele clube, fundado em 1908, um dos 5 grandes do futebol argentino, o mesmo que revelou talentos atemporais e conquistou a América, agora luta desesperadamente contra o desaparecimento. A fundação do São Lourenço está intrinsecamente ligada à fé e à resistência. O nome do clube não é uma coincidência. Ele foi batizado em homenagem a São Lourenço e, crucialmente, ao padre Lourenço Massa, que ofereceu os terrenos de seu oratório, em Boedo, para que os jovens da região pudessem jogar futebol longe do trânsito da rua. O São Lourenço é literalmente um time nascido de uma congregação religiosa, um clube de bairro, do povo, que sempre se viu na luta contra os poderosos. Não por acaso, o clube é conhecido como Ciclone de Boedo, um nome que evoca a força da natureza, a paixão avassaladora e a capacidade de se reerguer após a destruição. Foi essa força mítica que o impulsionou à conquista da Libertadores em 2014, o título que faltava, a obsessão centenária. Sob o comando de Edgardo Bauza e a liderança do ídolo Leandro Romagnoli e do aguerrido Néstor Ortigosa, o time realizou o sonho que sua torcida esperava há mais de um século. Naquele ano, o Papa Francisco, acompanhando a final de longe, enviou sua bênção e seu orgulho. Era o auge da história de superação. Mas, mesmo no limite do colapso, para quem conhece a fundo a alma do clube, sabe que ainda há algo que o dinheiro e a má gestão não podem apagar: a fé da sua torcida. Porque o São Lourenço é, antes de tudo, um clube de fé. O time que sobreviveu à perda do seu estádio histórico, que já foi rebaixado à 2ª divisão e se levantou com uma força surpreendente, que enfrentou crises políticas profundas e encontrou força onde ninguém mais acreditava. É a torcida que, em 2014, não apenas torceu, mas rezou por sua primeira Libertadores. É a torcida que, ao longo das décadas, se acostumou a ser a voz e a resistência do clube quando os dirigentes falharam. É um clube de resistência. Os verdadeiros torcedores sabem que a história do São Lourenço é uma saga de altos e baixos, uma montanha-russa emocional, onde a queda serve paradoxalmente como catalisador para a próxima subida. Talvez, no fundo da crise, o São Lourenço precise cair, não no sentido de falir, mas de se reestruturar e se limpar para renascer de novo, como fez tantas vezes ao longo da sua história. Porque o clube pode até ser derrubado por uma tempestade financeira e política, mas jamais deixará de soprar forte e indomável no coração de quem o ama, esperando, como sempre, o próximo milagre. A possível falência se aproxima,
Mas a esperança, que é a última arma do Azulgrana, ainda vive nos corações dos apaixonados torcedores.